Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Desenvolvendo Jogos. Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje estamos trazendo a sexta aula do nosso curso, onde estamos aprendendo a criar um jogo estilo Arkanoid aqui na Unity. E como vocês se lembram na aula passada, além de fazer umas coisinhas menores como mudar o nome da nossa fase e mudar a cor de fundo dela, nós também programamos para que, quando a bolinha saísse pela parte de baixo da tela, a fase fosse reiniciada. Vamos só clicar no play aqui para demonstrar direitinho. Ó, a gente consegue jogar normalmente, mas a partir do momento que a bolinha sai, nossa fase reinicia. O que significa que agora o nosso jogo já está muito mais perto de estar pronto. Então, o que estaremos fazendo nessa aula aqui é programando para que, ao destruirmos 100% dos blocos da fase, a Unity já vá lá e passe para a próxima fase. Já que no momento a gente consegue sim destruir todos os blocos, mas absolutamente nada acontece. Então, bora lá fazer isso. E no caso, galera, a gente vai estar criando esse sisteminha de passar de fase em dois scripts separados. O primeiro script a gente já tem, que é o script aqui do bloco, que nesse script aqui a gente vai estar programando para que, quando o bloco for destruído, ele tende a avisar para a Unity que foi destruído. E agora mesmo nós estaremos criando um novo script que cuidará de todas as informações de quantos blocos nós temos, quantos já foram destruídos, e também cuidará de passar para a próxima fase ao destruirmos todos os blocos. E eu sei, galera, que de início pode parecer bastante coisa, então vamos no passo a passo aqui, ver como é que a gente faz tudo. Então, como eu disse, a gente já tem um dos scripts, que é o script do blocos. Então, para criar um novo script, aqui dentro da pasta scripts, eu estou falando muito script, aqui dentro da nossa pasta, clicaremos com o botão direito, viremos em Create, e logo em seguida em C# Script. Em seu nome, galera, para deixar tudo bem explicadinho, colocaremos Game Manager. E depois apertaremos Enter para confirmar. E aqui, galera, enquanto o script é criado, vale uma curiosidade, que como podemos ver, a Unity colocou um símbolo diferente nesse script. Olha, todos os outros têm o símbolo de hashtag, né, que seria esse joguinho da velha, e no caso esse aqui é o símbolo dos nossos scripts, pois a linguagem que estamos programando no nosso jogo é C#. E a imagem da linguagem C# é essa hashtag. Até aí tudo bem. Porém, como podemos ver, o nosso Game Manager tem uma imagem de engrenagem e não de uma hashtag. E o motivo disso acontecer, galera, é porque geralmente, quando criamos um script chamado Game Manager, nós os estamos criando para armazenar informações vitais do nosso jogo. Ou seja, informações extremamente importantes como quantas vidas o nosso jogador tem, quantas moedas ele já coletou, qual que é o nome dele, em qual fase que ele está, se o jogo está pausado ou não, e por aí vai. Todas essas informações que fazem o nosso jogo funcionar, nós colocamos dentro do Game Manager. E como esse script tem informações que fazem o jogo funcionar, é como se ele fosse uma engrenagem do nosso jogo. É mais ou menos ele que faz com que tudo funcione e movimenta tudo certinho. E é justamente por isso que a Unity coloca essa imagem de engrenagem ao invés da imagem de hashtag. É uma coisa que no final acaba não fazendo nenhuma diferença, né? Esse script funciona como qualquer outro, mas eu acho que é uma curiosidade bem legal. Então, sabendo isso, né, com o nosso Game Manager criado, vamos clicar duas vezes em cima dele para abri-lo. E agora, com ele aberto, galera, a primeira coisa que precisamos fazer é de algum jeito descobrir quantos blocos que temos na nossa fase. Pois, se quisermos que a Unity carregue para a próxima fase, por não tivermos mais nenhum bloco, nós precisamos de algum jeito saber quantos blocos que nós temos no início da fase. Senão, não tem como montar esse sistema. Sabendo disso, bora lá descobrir quantos blocos nós temos. E no caso, galera, como essa é uma informação que a gente quer guardar, não por um único momento, mas pela fase inteira, nós podemos criar essa informação através de uma variável. Que, como vocês se lembram, variáveis nos permitem armazenar alguma informação na memória do computador. Sabendo disso, o que faremos agora é, acima do method start, mas ainda abaixo do nome do script, nessa linha aqui digitaremos public, para que possamos visualizar a variável na aba Inspector da Unity. Em seu tipo, como queremos realizar uma contagem de blocos, podemos colocar int, pois variáveis do tipo int armazenam números inteiros, o que é muito bom para o nosso caso, pois ou a gente tem um bloco ou tem dois, não tem como ter um bloco e meio, né? Então a gente vai armazenar tudo numa variável que armazena números inteiros. Em seu nome, para deixar tudo muito bem explicadinho, colocaremos blocos na fase. E por fim, colocaremos um ponto e vírgula para dizermos para a Unity que acabamos com essa linha. E beleza, agora que já temos a variável chamada blocos na fase, já podemos contar quantos blocos que nós temos. Então, para fazermos isso,
vamos descer um pouquinho o nosso script e logo abaixo do método update, vamos criar um método exclusivo para cuidar disso. Então, abaixo do método update, digitaremos public void, que lembrando, esse método tem que ser público, já queremos querer chamar ele através de outro script. Então a gente digita public void, e em seu nome, adicionar bloco. Abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves. E beleza, agora que a gente tem esse método criado aqui, dentro de suas duas chaves, temos de pedir para que a Unity adicione um bloco na nossa contagem. E nós estaremos fazendo isso, é claro, através da variável blocos na fase. Sabendo disso, o que faremos agora é dentro das chaves do método adicionar bloco, digitaremos o nome da nossa variável blocos na fase. E agora, para adicionar 1 à sua contagem, colocaremos um símbolo de mais, seguido de um símbolo de igual. E por fim, colocaremos o número 1 em um ponto e vírgula. E pronto, com essa única linha de código aqui, já temos como adicionar um bloco na nossa contagem, pois na programação, quando a gente coloca um símbolo de mais, seguido de um símbolo de igual, estamos dizendo para o computador pegar o valor atual da nossa variável e acrescentar um novo valor, que no caso é 1. Ou seja, se o valor da variável blocos na fase for 0, ela vai ir lá e acrescentar 1 a 0. E como 0 mais 1 é 1, vai ficar igual a 1. Já se tivermos um bloco na fase, ao acrescentarmos mais 1, ficaremos com 2. Se tivermos 2, ficaremos com 3. Se tivermos 3, ficaremos com 4. E por aí vai. Então, sempre que a gente coloca um símbolo de mais seguido de um símbolo de igual, a gente está pegando o valor atual e adicionando um novo valor. Beleza, sabendo disso, agora que já temos um jeito de adicionar o nosso bloco, temos que ter um jeito de passar para a próxima fase quando a nossa contagem for igual a 0. Ou seja, quando o valor da variável blocos na fase for igual a 0. Sabendo disso, bora criar um método exclusivo para fazer isso também, que no caso nem o método adicionar bloco, nem o método que vamos criar agora já funcionarão logo de cara, mas é importante já deixar eles prontinhos. Então, logo abaixo do método adicionar bloco, digitaremos public void, lembrando que esse método tem que ser público para que possamos chamá-lo através de outros scripts. Em seu nome colocaremos descontar bloco. Abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E beleza, agora que já temos esse método criado, a primeira coisa que queremos fazer nele é descontar 1 da nossa variável blocos na fase. Desse jeito, sempre que rodarmos o método descontar bloco, a Unity vai vir aqui e descontar um bloquinho da nossa variável. E quando essa variável for igual a 0, ou seja, quando não tivermos nenhum bloco, a Unity vai carregar a nossa próxima fase. Sabendo disso, vamos rapidamente descer um pouco o nosso script para ficar melhor de visualizar. E dentro das chaves do método descontar bloco, digitaremos o nome da variável blocos na fase, símbolo de menos, símbolo de igual e o número 1. E no final, ponto e vírgula. E beleza, agora sempre que rodarmos o método descontar blocos, 1 será descontado da nossa variável. Pois, do mesmo jeito que um símbolo de mais seguido de um símbolo de igual acrescenta um valor ao valor já existente, aqui, quando colocamos um símbolo de menos seguido de um símbolo de igual, estamos pedindo para que a Unity pegue o seu valor atual e desconte 1. Beleza? Tranquilão. Então, agora uma próxima coisa que podemos fazer rapidamente, galera, antes de continuar programando o sistema de passar de fase, é pedir para que a Unity toque um som quando destruirmos um bloco. Pois no momento o único som que temos no nosso jogo é o som da bolinha batendo de um lado para o outro, o que está bem legal, mas o nosso jogo vai ficar bem mais da hora se tivermos um som que tocará sempre que destruirmos um bloco. Então, bora lá adicionar esse som rapidamente. Então, vamos deixar o script do jeito que está aqui, ó. Vamos salvá-lo apertando Ctrl S, voltar para Unity e apertar Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E agora, galera, para que possamos adicionar um som certinho, antes de mais nada temos de trazer o nosso script Game Manager aqui para a nossa cena. Porque no momento ele apenas existe no nosso projeto, mas não está de fato rodando no nosso jogo. E no caso nós poderíamos adicionar o nosso script Game Manager em absolutamente qualquer Game Object que temos aqui na nossa aba hierarquia, mas para deixar as coisas um pouco mais organizadas, vamos criar um Game Object exclusivo para ele. Então aqui na aba hierarquia,
clicaremos com o botão direito e viremos em Create Empty, para criar um Game Object vazio. E aqui na aba Inspector, em seu nome podemos colocar Game Manager e apertar Enter para confirmar. Lembrando que o nome do objeto não precisa ser igual ao nome do script, mas ajuda a deixar as coisas organizadas. Então vamos deixar Game Manager. E agora, só para manter o costume mesmo, vamos trazê-lo para o centro da tela, porque me dá um pouco de aflição objetos não centralizados. Então vamos vir aqui no componente Transform, clicar com o botão direito e depois ir em Reset. E beleza, agora que ele já está no centro da tela, vamos adicionar o script Game Manager nele. Então vamos vir aqui na aba Project e dentro da pasta Scripts, vamos arrastar o nosso ícone de engrenagem, que é o Script Game Manager, até a aba Inspector. Beleza, belezinha. Agora o nosso script já está aqui, então a gente já pode começar a adicionar som no nosso jogo. No caso, como podemos ver, já temos a nossa variável blocos na fase aparecendo aqui, que no momento está de 0. E a gente poderia sim vir aqui na fase, né, e contar quantos blocos nós temos, 1, 2, 3, 4, e vir aqui e marcar esse número. Mas esse seria um jeito extremamente demorado e não muito bem otimizado. Então a gente pode deixar esse número aqui em 0, porque já já a gente vai estar pedindo para que a Unity conte de maneira automática os nossos blocos. Então, tendo entendido isso, vamos adicionar som no nosso jogo, que aqui na pasta Efeitos Sonoros, a gente tem o nosso som da bolinha e também tem o som do bloco. Então vamos selecionar o nosso Game Manager e aqui na aba Inspector vamos clicar em Add Component para adicionar um novo componente. Em sua barrinha de pesquisa, vamos procurar por Audio Source. E logo em seguida, vamos adicionar o componente chamado Audio Source. E como você se lembra, galera, nós já adicionamos um som na bolinha do nosso jogo. Então, se você já se lembra como fazer isso, aqui vai um pequeno desafio dessa aula. Pause a aula agora e faça já. Caso ainda não saiba, está tudo bem, pois faremos isso juntos agora mesmo. Sabendo disso, vamos lá. Como podemos ver, aqui no componente Audio Source que acabamos de adicionar, temos uma opçãozinha chamada Audio Clip, que no momento está escrito None. Ou seja, atualmente este Audio Source não possui nenhum clipe de áudio para tocar. Então, tudo que temos de fazer é adicionar o nosso som do bloco para esse primeiro espaço aqui. Sabendo disso, viremos aqui na pasta Efeitos Sonoros, selecionaremos o som do bloco e arrastaremos aqui para o nosso espaço Audio Clip. Então a gente arrasta e solta aqui. E beleza, belezinha. Agora já temos um som para o nosso bloco quebrar. No caso, ele está com um pequeno errinho, né? Que, como podemos ver, se viermos aqui em cima e clicarmos no play, vamos ouvir? Olha só, o jogo inicia e já começa a tocar o som do bloco. E no caso isso aconteceu porque aqui no seu componente Audio Source, a caixinha Play on Awake está marcada. E como vocês estão ligados, a caixinha Play on Awake faz com que o som toque logo quando a partida for iniciada. Então, para impedir que isso aconteça, basta vir aqui e tirar o Play on Awake. Agora, por mais que o nosso jogo inicie, ele não vai mais tocar o sonzinho. No caso, eu acho que é um sonzinho bem legal, então acho que não teria problema ele tocar logo de início. Mas se não quiser que ele não toque logo de início, é só desmarcar essa caixinha aqui. Tendo isso em mente, agora que já temos o nosso som aqui na aba Inspector, vamos voltar para o nosso código e pedir para a Unity tocar o nosso som. Sabendo disso, galera, vamos subir o nosso script, pois, por mais que tenhamos o som no nosso Game Manager, nós não temos como acessá-lo no script. Então, o que estaremos fazendo agora, é claro, é criando uma variável que será de referência ao nosso som, e depois acessando essa variável e pedindo para tocá-la. E eu sei, galera, pode parecer muita coisa, mas pode ficar tranquilos que a gente vai no passo a passo aqui, e vai funcionar exatamente do mesmo jeito que funcionou aqui no script da bola, que a gente cria uma variável do tipo Audio Source, chamada som da bola, e logo em seguida pedimos para que a Unity tocasse esse som. Então bora fazer a mesma coisa aqui no script Game Manager. Então, abaixo da variável blocos na fase, digitaremos public para que possamos visualizá-la na aba Inspector da Unity, e em seu tipo colocaremos Audio Source. Em seu nome, para deixar tudo bem explicadinho, colocaremos som do bloco. E no final, ponto e vírgula. E beleza, agora que já temos essa variável aqui, já podemos acessar o seu som e tocar. Então, vamos descer novamente o nosso script e
dentro do método descontar bloco, logo depois de termos descontado um bloco da nossa variável, digitaremos o nome da variável, som do bloco, ponto, play, com P maiúsculo. Abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. E beleza, galera, isso aqui é literalmente tudo que a gente tem que fazer para tocar o nosso som. É só digitar o nome da nossa variável e depois ponto play. Então, agora sempre que descontarmos um bloco, aí a gente vai tocar o somzinho no bloco. Show de bola, maravilha! Então, galera, agora já estamos com meio caminho andado para passarmos para a próxima fase, já que, por mais que consigamos adicionar e descontar um bloco, ainda não acontece nada se a nossa contagem de blocos for igual a 0. Então, bora lá corrigir isso. E no caso, para passarmos para a nossa próxima fase, é interessante ter um método exclusivo para fazer isso, e desse jeito, quando a gente quiser passar para a próxima fase, basta chamar esse método em algum lugar. Sabendo disso, aqui, ainda no script do Game Manager, logo abaixo do método descontar bloco, mas ainda acima da última chave, nessa linha aqui digitaremos public void, e em seu nome, passar de fase. Abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E no caso, galera, tudo que nós queremos fazer dentro dessas duas chaves é pedir para que a Unity verifique se o nosso jogo de fato possui uma próxima fase. E se de fato possuir, é para a Unity carregar a nossa próxima fase, mas se o nosso jogo não possuir uma próxima fase, ou seja, se chegarmos na última, é para a Unity chegar lá e recarregar a primeira fase. E eu sei, novamente, muita coisa, então vamos no passo a passo aqui, que rapidamente, antes de programarmos esse sistema, a gente tem que ter uma coisinha de como é que funciona o carregamento de fases da Unity. Então vamos rapidamente salvar o script apertando Ctrl S, voltar para a Unity e apertar Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E agora vamos lá entender como é que funciona o sisteminha de carregamento de fase. Então vamos rapidamente dar um valor aqui para a nossa variável som do bloco. Então vamos selecionar o nosso Game Manager e aqui na aba Inspector vamos pegar o nosso áudio source, que acabamos de adicionar, e arrastar para a variável som do bloco. Beleza, isso aqui é tudo que a gente tem que fazer. Agora sempre que um bloco for destruído, vai tocar um sonzinho. Quer dizer, ainda não vai acontecer isso, né? Mas no final da aula a gente vai configurar para que aconteça. Então, agora que a gente já configurou tudo isso aqui, o que podemos fazer rapidamente é vir em File e depois em Save, para salvar essa nossa fase aqui. E agora, para entendermos como é que funciona o carregamento de uma cena na Unity, precisamos vir em File e logo em seguida em Build Settings. Com isso, a Unity vai abrir essa nova janelinha aqui. E agora a gente já pode começar a entender, galera. Como podemos ver, nessa janelinha temos uma aba chamada Scenes in Build. E no caso, Scenes in Build, traduzindo, seria cenas na construção. A tradução é bem estranha, mas quando a gente fala build na programação, a gente está se referindo a literalmente a construção do nosso jogo. Já que no momento o nosso jogo está rodando direitinho, mas ele está dentro da Unity. Então, quando quisermos que ele rode fora da Unity, seja no computador, no celular, no videogame, a gente tem que fazer uma build dele. E no caso, quando a gente está desenvolvendo um jogo, nós podemos ter literalmente 1 trilhão de fases do nosso jogo, fase finalizada, fase que a gente está testando, fase que literalmente a gente não fez nada. Então, para o nosso jogo não ficar extremamente pesado, o que a Unity nos permite fazer é adicionar somente as fases que nós de fato utilizamos. Então, ao invés da Unity exportar o nosso jogo no arquivo final com todas as nossas cenas, ela só exporta o nosso jogo com as cenas que adicionarmos aqui em Scenes in Build. E aqui, como podemos ver, temos a única cena que existe no momento, que é a fase 1, que no caso está aqui na nossa pasta Scenes, né? Essa aqui fase 1. Então, no momento, se o nosso jogo for exportado, a Unity só iria exportar a fase 1. Ou seja, quando criarmos a nossa segunda fase, terceira, quarta, quinta e infinitas fases, a gente tem que ir adicionando uma por uma aqui. E pode ficar tranquilos que adicionar é bem tranquilo. A gente vai ver como é que faz isso agora. Então vamos rapidamente fechar essa janelinha aqui. E agora para criar uma nova fase é bem simples, galera. Eu quis deixar isso bem por último mesmo, né? E ter certeza que está tudo configurado antes. Porque o que a gente vai estar fazendo é, ao invés de criar uma nova fase completamente do zero, a gente vai estar simplesmente duplicando essa aqui e fazendo algumas alterações. Sabendo disso, bora lá duplicar essa primeira fase. Então aqui na aba Project, viremos a nossa pasta Scenes. E agora, para duplicar a nossa fase 1, basta literalmente selecioná-la, a gente clica em cima dela,
E no teclado, a gente aperta Ctrl e ao mesmo tempo a tecla D. Com isso, a Unity vai duplicar a nossa fase 1. E olha só que da hora, como a nossa fase terminava com o número 1, quando a Unity duplicou ela, ela nomeou de fase 2. Ou seja, quando a gente duplicar 2 vai virar 3, 3, 4, 5 e 6. E isso é muito da hora, porque desse jeito a gente não tem que ficar renomeando fase por fase. Então, olha, a gente tem a nossa fase 1, que é a que a gente está no momento, mas se clicarmos 2 vezes em cima da fase 2, carregaremos a fase 2. Eu sei que pode parecer que não carregou, mas isso acontece porque a fase 1 é idêntica. Mas a gente pode ver que é a fase 2, porque bem aqui em cima, na hierarquia, em cima de todos os nossos Game Objects, está escrito fase 2. Enquanto na nossa fase 1, vamos carregá-la aqui, parece escrito fase 1. Então vamos voltar para a fase 2 e rapidamente mudar alguma coisa aqui. Ó, vamos mudar a cor da nossa câmera, só para ficar bem claro que a gente passou de fase. Então vamos selecionar a Main Camera, e aqui na aba Inspector, vamos clicar em sua barrinha de cor, e agora vamos pegar uma cor bem diferentona. Acho que talvez esse rosa aqui fique legal. É meio vermelho, meio salmão, né? Então, vamos deixar essa cor aqui. Beleza, maravilha. Agora vamos vir aqui em File e depois em Save para salvar essa cena. Lembrando que sempre que a gente faz alguma alteração, essa alteração tem que ser salva. Senão a gente pode fazer um treino de coisas e aí como a gente não salvou, a gente vai perder todo o progresso. Então a gente salva essa alteração. E agora vocês se lembram que a gente viu agora há pouco que sempre que criamos uma fase nova, nós temos de adicionar no Scenes Inbuilt. Então, como criamos a fase 2, bora adicioná-la lá. Então, vamos vir aqui em File e novamente em Build Settings. E agora, para adicionar a nossa fase 2, tudo o que temos de fazer é aqui na pasta Scenes, selecionar a nossa fase 2 e arrastar até a aba Scenes Inbuilt. Literalmente, é só isso que a gente tem que fazer. Olha só que da hora, agora a gente tem a fase 1 e a fase 2. E além de termos essas duas fases aqui, galera, também temos um detalhe extremamente importante que temos de reparar, que olha só, aqui do lado da fase 1 temos o número 0 e do lado da fase 2 temos o número 1. O que isso aqui significa é bem simples. Isso aqui é a contagem que a Unity faz das nossas fases. No caso, na programação, a gente começa a contar a partir do 0, por isso que a primeira fase não é o número 1, e sim o 0. Então, a fase número 1 é o número 0, a fase 2 é o número 1, a fase 3 será a 2, a 4 será a 3, a 5 será a 4, e por aí vai. E por que eu estou mostrando esses numerozinhos aqui? Muito simples. Porque a gente vai iniciar o nosso jogo na fase 0, e aí, na programação, ao terminarmos com todos os blocos da nossa fase, o que a gente vai estar pedindo é para que o computador acesse a nossa fase atual e acrescente um número a ela. Ou seja, como estaremos na fase 0, ao acrescentarmos o número 1, a Unity vai carregar a fase 1, que na verdade é a nossa segunda fase. E quando terminarmos com todos os blocos da nossa segunda fase, a gente vai pedir para a Unity acrescentar mais umzinho, aí 1 vai virar 2, a Unity vai carregar a fase 2 da nossa fase. Aí dá 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5 e por aí vai. E desse jeito a gente vai ter um sisteminha bem legal para carregar as nossas fases de maneira automática. E é claro que a gente também vai estar programando para que, se a Unity não encontrar uma próxima fase, ou seja, se ela adicionar 1 na nossa contagem atual e não encontrar uma próxima fase que corresponda com esse número, nós estaremos pedindo para que a Unity carregue novamente a primeira fase. E eu sei, pode parecer muita coisa, muito complicado, mas pode ficar tranquilos que é assustador só de início, vocês já verão que é bem simples fazer isso. Então podemos fechar essa janelinha aqui, voltar aqui para o nosso código, e agora, aqui, dentro do método passar de fase, a primeira coisa que temos de fazer é verificar se de fato possuímos uma próxima fase para carregar. E se possuirmos, queremos que a Unity a carregue. E para fazermos isso, dentro dessas duas chaves, criaremos uma nova condição if, digitando if, abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves. E agora, galera, antes de continuarmos a nossa programação, temos de rapidamente dizer para a Unity que queremos utilizar neste script comandos de carregamento de cena. Pois como vocês se lembram, a Unity não reconhece por padrão comandos de carregamento de cena. Foi justamente por isso que na aula passada, aqui no script do Game Over, nós precisamos dizer para a Unity que estávamos utilizando comandos de carregamento de cena através dessa linha aqui.
Então, vamos fazer a mesma coisa agora no Script Game Manager. Então vamos acessá-lo, subir até o início e logo abaixo da linha, onde está escrito Using Unity Engine, digitaremos Using Unity Engine .scene management e no final, ponto e vírgula. E beleza, tendo digitado isso, vamos descer novamente o nosso script e agora sim, dentro dos parênteses da condição if, vamos verificar se temos uma nova cena para carregar. E para fazermos isso, dentro dos seus parênteses digitaremos scene manager .get active scene, abre e fecha parênteses. Depois colocaremos .build index. E no caso, galera, embora essa linha possa ter ficado um pouquinho confuso, tudo o que a gente fez aqui foi pedir para a Unity acessar a nossa cena atual, ou seja, a cena que estamos rodando no momento, e logo em seguida pegar o seu build index, que nada mais é que aquele númerozinho que a gente acabou de ver, que é o número 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Então, com essa linha de código aqui, a gente está pedindo para que a Unity acesse o númerozinho da nossa fase. Então, vamos continuar a nossa linha aqui. Logo depois de .buildIndex, colocaremos um símbolo de mais e o número 1. Desse jeito, a gente está pedindo para que a Unity some a nossa contagem da fase mais o número 1. Ou seja, se for a fase 0, vai virar 1. Se for a 1, vai virar 2, 2, 3 e por aí vai. Então, logo depois do número 1, colocaremos um símbolo de menor que e logo depois digitaremos scene manager .scene count in beauty settings. E beleza. Uma linha um pouco grandinha, mas o comandinho scene count in beauty settings, tudo que ele faz é acessar a quantidade de cenas que temos na nossa build e contar. Ou seja, com esse comandinho aqui, a Unity acessa lá a abinha Scenes in Build e conta quantas fases nós temos. No caso, nós temos duas fases, ou seja, nós temos as fases número 0 e número 1. Então, o que essa condição if aqui faz é pedir para a Unity acessar o nosso index atual, que na primeira fase seria 0, e acrescentar 1. E com isso, ele virará 1. E no caso, se este número acabar sendo menor que a quantidade de cenas que temos no nosso jogo, ou seja, se nós de fato tivermos uma próxima cena para carregar, a Unity vai rodar o código que estiver dentro dessas duas chaves. Então, tudo o que temos de fazer dentro dessas duas chaves é pedir para que a Unity carregue a nossa próxima fase. Eu sei, bem confusinho, mas vamos lá. Então, dentro dessas duas chaves digitaremos scene manager .load scene, abre e fecha parênteses. E como vocês se lembram, o comandinho load scene carrega a cena que colocarmos dentro de seus parênteses. Então, dentro de seus parênteses, vamos pedir para que a Unity carregue a nossa fase atual mais um número nela. Ou seja, vamos pedir para que ela carregue a próxima fase. Então, dentro de seus parênteses, digitaremos scene manager .get active scene, abre e fecha parênteses. Depois colocaremos .build index e por fim o símbolo de mais, o número 1 e no final da linha, ponto e vírgula. E pronto, galera. Agora, sempre que rodarmos o método passar de fase, a Unity vai verificar se temos uma próxima fase para carregar. E se de fato tivermos uma próxima fase, a Unity vai carregar essa próxima fase. Belezinha, show de bola, o sistema pode funcionar perfeitamente. Porém, temos um pequeno probleminha aqui, já que, no momento, a Unity de fato carrega uma próxima fase, se tivermos uma próxima fase. Mas o que é que vai acontecer se não tivermos uma próxima fase? Ou seja, o que é que vai acontecer se a Unity acrescentar 1 ao nosso build index, mas não encontrar nenhuma fase seguinte? No caso, o que vai acontecer é que a Unity vai bugar, pois a gente não programou nada, né, para fazer caso isso acontecesse. Então, bora lá programar isso. E no caso, galera, para programar essa função, nós poderíamos sim vir aqui na linha de baixo e criar uma nova condição if, verificando exatamente isso aqui, só que ao invés de verificar se era menor que, a gente ia verificar se era maior que.
E com isso, a gente já está verificando se nós não tínhamos mais nenhuma fase para carregar. Porém, galera, fazer isso ia tomar bastante tempo da gente, já que essa linha aqui é bem grandinha. Então, vamos aprender um jeito novinho aqui de identificar alguma condição. No caso, até agora nós vimos a condição if, que verifica se alguma coisa aconteceu, e se aconteceu, faz alguma outra coisa. Beleza, tranquilo. Então, o que nós estaremos aprendendo agora, galera, é utilizar a condição else. E no caso, else, em inglês, significaria caso contrário. Ou seja, a condição if verifica uma coisa e a condição else verifica exatamente o contrário da condição if. Ou seja, se temos uma condição if que verifica se um número é maior do que zero, a condição else verificaria exatamente o contrário. Ou seja, a condição else verificaria se aquele número é menor do que zero. E também, como outro exemplo, se temos uma condição if que verifica se o valor de uma variável é verdadeiro, a condição else faz exatamente o contrário. Ou seja, ela verifica se o valor da variável é falso. E eu sei, galera, que de início essa diferença entre else e if pode parecer um pouco confusa, mas pode ficar tranquilos que quanto mais estudarmos e praticarmos, mais entenderemos. Sabendo disso, bora lá criar essa condição else. Então, logo abaixo da condição if, digitaremos else e na linha de baixo, abre e fecha chaves. E lembrando, galera, que a condição else, justamente para ela verificar exatamente o contrário da condição if, ela não precisa de parênteses nenhum, pois ela já tem o que ela quer verificar aqui em cima. E também, como ela verifica exatamente o contrário da condição if, a condição else só pode ser utilizada depois de uma condição if. Ou seja, não tem como utilizar uma condição else sem nada antes. Senão, ela não tem o que verificar. Sabendo disso, bora lá programar o que queremos que aconteça. Que no caso, como essa condição será rodada se não tivermos nenhuma fase para carregar, dentro de suas duas chaves estaremos pedindo para que a gente simplesmente carregue a primeira fase do nosso jogo. E para fazermos isso, dentro de suas duas chaves digitaremos scene manager.load scene. Abre e fecha parênteses. E agora, como a cena que queremos carregar é a primeira cena do nosso jogo, dentro dos seus parênteses colocaremos o número 0. E no final, ponto e vírgula. E no caso, galera, a gente está colocando o número 0, pois como acabamos de ver, na programação nós começamos a contagem a partir do 0. Ou seja, a primeira fase é a fase 0, a segunda 1, a terceira 2 e por aí vai. Então, quando pedimos para carregar a fase 0, estamos pedindo para que a gente carregue a primeira fase. E beleza, galera, agora que já fizemos tudo isso, que na verdade é pouca coisa, né, em quantidade de linhas, mas na verdade faz muita coisa no computador. Agora que já fizemos tudo isso, vamos de fato fazer tudo isso funcionar, já que no momento nós temos todos esses métodos aqui, mas não os chamamos de nenhum lugar. Então, vamos salvar o script apertando Ctrl S, voltar para Unity, apertar Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E agora, tudo o que temos de fazer, galera, é rapidamente, vamos para a tela das alterações, beleza? É vir aqui na nossa pasta Scripts e abrir o nosso script de blocos. E beleza, com o nosso script aberto, galera, tudo que nós temos de fazer aqui é pedir para que, logo no início do jogo, a Unity peça para que o nosso bloco diga que ele está na fase. Ou seja, queremos pedir para que o nosso bloco acesse o script Game Manager e rode o método adicionar bloco que criamos no início dessa aula. Sabendo disso, bora lá fazer isso. Então, veremos aqui no método Start, que como vocês se lembram é chamado sempre que o jogo inicia, e dentro de suas duas chaves, para acessarmos o script Game Manager, digitaremos o comandinho find object of type, símbolo de menor que, símbolo de maior que. E no caso, o comando find object of type, tudo o que ele faz é procurar um script na nossa cena. Script esse, que nós dizemos o seu nome dentro desses dois símbolos. Então, como queremos acessar o nosso script Game Manager, dentro desses dois símbolos digitaremos o nome do script, Game Manager. E agora, como queremos rodar o método adicionar bloco, no final da linha abriremos e fecharemos parênteses, colocaremos ponto e o nome do método adicionar bloco. Abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. E beleza,
Isso aqui é tudo o que a gente tem que fazer para adicionar um bloco na nossa contagem, porque quando a gente inicia o jogo, a nossa variável blocos na fase é igual a 0. Então, quando o nosso bloco surgir na fase, a Unity vai rodar o método start, e com isso ela vai acessar o script Game Manager e rodar o método adicionar bloco. E consequentemente, a Unity vai acessar o script Game Manager e ao rodar este método, vai adicionar 1 na nossa contagem de blocos. Beleza, show de bola. Então, ainda no script dos blocos, vamos pedir para que a Unity, antes de destruir o nosso bloco, quando a bolinha colidir com ele, vamos pedir para que a Unity acesse o script Game Manager e rode o método onde nós descontamos a nossa quantidade de blocos. Sabendo disso, aqui no método onCollisionEntre2D, dentro da nossa condição if, uma linha antes de destruirmos o nosso bloco, lembrando que a gente tem que fazer isso antes de destruí-lo, senão a Unity não vai conseguir saber que esse bloco foi destruído. Então, na linha acima, faremos exatamente a mesma coisa aqui. A única diferença é que ao invés de rodarmos o método adicionar bloco, rodaremos o método descontar bloco. Então, nessa linha aqui, digitaremos o comandinho find object of type, símbolo de menor que, símbolo de maior que. E dentro desses dois símbolos colocaremos o nome do script que queremos acessar, que no caso é Game Manager. No final da linha, abriremos e fecharemos parênteses, colocaremos um ponto e o nome do nosso método, descontar bloco. Abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. E beleza, agora, sempre que a nossa bolinha colidir com o nosso bloco, antes do bloco se destruir, a Unity vai acessar o script Game Manager e rodar o método descontar bloco. E com isso, a nossa contagem de blocos chegará cada vez mais perto do zero. Sabendo disso, o que podemos fazer agora é salvar o script blocos apertando Ctrl S, e antes de testar o nosso sisteminha, vamos rapidamente voltar aqui no Game Manager, que eu esqueci de programar uma coisinha, que no caso a gente tem sim o método passar de fase, mas no momento ele não é chamado de lugar nenhum. E no caso, galera, nós queremos chamar o nosso método passar de fase quando não tivermos mais nenhum bloco na nossa fase. Ou seja, quando a contagem da variável blocos na fase for igual a 0. E no caso, essa contagem só pode chegar a 0 depois de descontarmos uma certa quantidade de blocos. Então, a gente vai estar chamando o método passar de fase dentro do método descontar bloco, que é justamente onde a gente desconta os nossos blocos. Sabendo disso, dentro do método descontar bloco, logo depois de pedirmos para que a Unity toque o som do bloco sendo destruído, aqui nessa linha, criaremos uma nova condição if, e dentro de seus parênteses vamos verificar se a variável blocos na fase é igual a 0. Sabendo disso, dentro dos parênteses digitaremos o nome da variável blocos na fase, 2 símbolos de igual, já que no caso queremos comparar um valor, e um número 0. E beleza. Agora, sempre que descontarmos um bloco da nossa variável, a Unity vai verificar se essa variável é igual a 0. Se for, ela vai rodar o código que estiver dentro de suas duas chaves. Então, dentro de suas duas chaves, iremos chamar o método passar de fase. Beleza, maravilha. Então, aqui nessa linha digitaremos o nome do nosso método, passar de fase. Abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. E pronto, galera. Agora sim, o nosso sisteminha está 100% pronto para funcionar. Eu sei, essa aula ficou bem longuinha, a gente fez muita coisa, mas eu quis fazer tudo nessa aula mesmo, porque eu achei que se a gente ficar separando em diversas aulas menores, poderia acabar quebrando um pouco o fluxo da explicação. Então já estamos com tudo pronto agora. Então vamos salvar o Game Manager apertando Ctrl S, voltar para Unity e apertar Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E agora, com as alterações já tendo sido lidas, vamos rapidamente verificar se de fato temos duas fases do nosso jogo, senão o nosso sistema inteiro não vai funcionar. Então vamos ver aqui em File, e depois em Build Settings, e aqui podemos ver que temos a fase 1 e a fase 2, com a fase 1 sendo a número 0. Então agora vamos testar o nosso sisteminha. Vamos vir aqui na pasta Scenes e dar um duplo clique na fase 1 para voltar para a primeira fase. Agora vamos lá, vamos clicar no Play e agora vamos conferir se, quando a gente destrói um bloco, a Unity de fato toca o som do bloco e também se, ao destruirmos todos os blocos, a Unity vai carregar a fase 2. Então bora apertar a barrinha de espaço aqui. Olha só que maravilha! O sonzinho toca
Beleza, show de bola! E também a nossa próxima fase carrega. Muito da hora, galera. Vocês viram que quando destruiu o último bloco, a Unity já foi lá e pum! Carregou a próxima fase. E também já está com o solzinho da bolinha e do bloco. E agora, ao destruirmos todos os nossos blocos, a Unity deverá carregar novamente a nossa fase 1. Pois no caso a gente não tem uma terceira fase. Se tivéssemos uma terceira fase, a Unity carregaria a terceira, mas como chegamos na segunda, que no caso é a última fase, a Unity tem que voltar para a primeira. Então vamos jogar aqui. Ver se está tudo funcionando certinho. Maravilha, galera. A Unity simplesmente voltou para a primeira fase, porque não tinha mais nenhuma outra fase para carregar. Beleza, show de bola, galera. Agora o nosso jogo já está basicamente completo. É claro, as fases estão bem sem graça, ainda precisa dar uma arrumada nisso e também ajustar umas outras coisas. Mas por si só, o jogo já está prontinho para funcionar. Então, antes de finalizar a aula, vamos rapidamente entender o que fizemos aqui, porque a gente fez bastante coisa, olha. Primeiramente, nós criamos um script chamado Game Manager, e nesse script aqui, nós criamos duas variáveis. A primeira variável serve para contar quantos blocos que nós temos na nossa fase, ou seja, quantos blocos que a gente posiciona na aba Scene, e a segunda variável serve de referência para o som do bloco, ou seja, o som que a Unity toca quando destruímos um bloco. Logo em seguida, um pouco mais para baixo do script, aqui nós criamos mais três métodos. O primeiro método é chamado adicionar bloco, e esse método nós criamos para que a Unity pudesse adicionar 1 na contagem de blocos da fase. E no caso o método adicionar bloco, nós chamamos logo quando o jogo inicia, aqui no script blocos, ou seja, quando o jogo inicia e o bloco surge da nossa cena, aí a Unity já sabe que, opa, tem mais um bloco aqui. Então é para isso que serve o método adicionar bloco. Logo em seguida, criamos o método descontar bloco, que tudo que ele faz é descontar um bloco da nossa contagem, ou seja, se temos 10 blocos na fase e destruímos um desses blocos, nós ficaremos com 9 blocos. Logo em seguida, pedimos para que a Unity tocasse o som do bloco, ou seja, sempre que um bloco é destruído, a Unity toca um sonzinho. E por fim, temos uma condição if, onde verificamos se não temos mais nenhum bloco na fase. Ou seja, se a contagem da variável blocos na fase é igual a 0. E se for, nós pedimos para que a Unity rode o método passar de fase. E no caso, o nosso método passar de fase, tudo que nós fazemos é verificar se nós temos uma nova fase para carregar. Se de fato temos, nós a carregamos. Já, se não temos uma próxima fase, a gente reinicia o jogo, começando de novo da primeira fase. E no caso, galera, a gente faz essa contagem aqui utilizando o Build Index da Unity. Ou seja, vamos rapidamente voltar aqui em Build Settings, que como podemos ver, temos do lado das nossas fases um númerozinho. E esse númerozinho aqui é o Build Index. Tem aqui o número 0, número 1, aí teríamos 2, 3, 4, 5, até o infinito dependendo da nossa quantidade de fases. Então, o que a gente está fazendo nessa condição if aqui é pedindo para que a Unity acesse o Build Index da nossa fase atual, por exemplo, 0, e depois acrescente 1. E com isso, vai virar 1. E no caso, se o número resultante dessa soma, que no caso é 1, for menor que a contagem que temos no nosso jogo, ou seja, como 1 não ultrapassa o 1, que no momento é o máximo de fases que temos aqui, isso significa que temos uma próxima fase para carregar. Então, se 0 mais 1 não fica maior do que 1, significa que temos uma próxima fase para carregar. Então, é justamente isso que a gente faz aqui. A gente pede para a Unity acessar o Build Index da nossa cena atual e acrescentar 1. E com isso, ela passa para a próxima fase. Porém, aqui na condição else, nós verificamos se nós de fato não temos uma próxima fase para carregar. Ou seja, se o resultado dessa soma aqui ultrapassa a quantidade de fases que temos no nosso jogo. Então, se de fato não tivermos uma próxima fase para carregar, a condição else cuida disso, pedindo para que a Unity carregue de novo a nossa primeira fase. E eu sei, galera, pode parecer muita coisa, mas podem ficar tranquilos que quanto mais vocês estudarem e praticarem, mais vocês entenderão, e quando vocês menos esperarem, vocês verão que já vão estar fazendo tudo isso de olhos fechados e de maneira automática. Sabendo disso, o que podemos fazer agora, galera, é fechar essa janelinha aqui do Build Settings, depois vir em File e depois em Save, ou apertar Ctrl S para salvar o progresso dessa aula. Já que agora que já temos um sistema extremamente flexível,
que nos permite passar de fases e reiniciar o jogo, o que estaremos fazendo na próxima aula é realizando alguns ajustes finais e corrigindo algumas coisinhas. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, agradeço a companhia de todos vocês e nos vemos na próxima aula. Galera, tô passando aqui rapidão para avisar para vocês que eu acabei de lançar um novo curso de desenvolvimento de jogos na Unity e C#. E nesse curso nós estaremos aprendendo como desenvolver um jogo FPS retrô, tipo Wolfenstein 3D, Doom e esses jogos maneiros que a gente jogava antigamente. Então, se você tiver a fim de saber como funciona esse tipo de jogo e como desenvolver na Unity, tem link para adquirir o curso aí na descrição e também no comentário fixado. E era isso, galera. Muito obrigado à companhia de todos vocês e até a próxima. Fui!